Vamos aí, gente, mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó, em uma colmeia, 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em 300 minutos. Quantas gramas serão produzidas por 4 abelhas durante 16 horas? Em uma colmeia, 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em 300 minutos. Quantas gramas serão produzidas por 4 abelhas durante 16 horas? Então nós temos aqui uma regra de 3 composta, né? Como é que nós resolvemos? Primeiro nós colocamos aqui abelhas. São quantas abelhas? 8 abelhas. Essas 8 abelhas produzem o quê? Quantas gramas de mel? Essas 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em quantos minutos? Nós aprendemos aqui em 300 minutos. Pronto. Então nós temos 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em 300 minutos. Aí pergunta quantas gramas? Se pergunta quantas gramas, eu não sei. Na matemática eu represento por x, que eu só procuro saber. Quantas gramas, né, de mel serão produzidas no lugar de 8 abelhas, por 4 abelhas durante 16 horas. Então nós temos aqui 300 minutos. Então eu vou substituir aqui tempo, né? No lugar de minutos eu vou colocar tempo. Tempo de produção. Então nós temos 8 abelhas que produzem 20 gramas de mel em 300 minutos. Quantas gramas serão produzidas por 4 abelhas em 16 horas? Observe que eu tenho aqui na primeira parte 8 abelhas e 4 abelhas. Tenho 20 gramas. Quero saber, reduzindo a quantidade de abelhas, quantas gramas será produzida, né? Qual será a produção em 16 horas. Mas na questão de tempo eu tenho tempo. Primeiro essas 8 abelhas elas produzem em 300 minutos, 20 gramas. E depois eu tenho tempo em 16 horas. Quando isso ocorre na matemática, eu tenho que procurar o menor tempo. Qual é o maior? Qual é o menor? 16 horas ou minutos? Quem é o maior? Horas. Quem é o menor? Minutos. Então eu tenho que transformar 16 horas em minutos. Tem que transformar tudo em minutos. Não é isso? Correto. Isso para facilitar aí prontamente a minha operação. Certo? Aí como é que eu faço aí? Pronto. Eu tenho aí 16 horas. Vamos aqui representar. 16 horas. Cada hora equivale a quantos minutos, né? 60? Pronto. Então, nada vezes 6 é nada, nada vezes qualquer número é 0, 0 vezes qualquer número é 0, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1 é 6 e 3. Então eu sei que 16 horas equivale a quantos minutos? 960 minutos. Então o que é que eu vou fazer? Vamos aqui montar minha regra de 3. Observe que se fosse a regra de 3 simples, só teria abelhas e gramas, ou gramas e tempo, só apenas 2, né? Um analisando o outro. Mas nós temos aqui gramas analisando o tempo e analisando abelhas. Então a regra trata-se de uma regra de 3 composta. Essa questão aqui de gramas, onde está aqui a variável, ela é fixa. Então o primeiro passo é fixar logo. Eu vou fixar.
E tudo que eu fizer eu vou comparar com essa minha variável, né? Com aquela parte onde tem a variável. Isso aqui eu vou comparar com isso aqui eu vou comparar com isso. A variável não está aqui, então é essa aqui que vai ser o comparativo desse, depois essa eu comparo com esse. É assim que funciona. Então vamos analisar. Se 8 abelhas produzem 20 gramas de mel, se eu reduzo, no lugar de 8, eu passo para 4 abelhas. Eu vou reduzir pela metade a quantidade de abelhas. O que é que vai acontecer na minha produção? A minha produção de mel vai aumentar ou vai diminuir? Prontamente irá diminuir. Certo? Então eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional. Quando essa reduz, essa também reduz. Então esse aqui eu comparei com esse, agora eu vou pegar esse, onde tem a variável, comparo com esse, e onde tem a variável, torno a comparar com esse. Então isso aqui que vai ser o meu centro das atenções. Perceberam que aqui estava em minutos, aqui estava em horas, automaticamente eu transformei horas em minutos. O que é que eu faço? Já sei que aqui 16 horas é 960 minutos. E o que é que eu vou fazer aqui? Se 20 gramas de mel, essas abelhas, elas conseguem produzir em 300 minutos? Se eu aumento o tempo, no lugar de 300 minutos, eu aumento para 960 minutos, a produção de mel será maior ou menor? Com certeza, se você aumenta o tempo, com certeza a produção será maior. Percebeu? Certo? Aumentou aqui, aumentou aqui. Diretamente proporcional. Diminuiu aqui, diminuiu aqui. Quando isso acontece, automaticamente eu sei que eu não vou inverter os valores. Os valores continuam do mesmo jeito que está. Diretamente proporcional. Aqui desceu, né? Se eu tenho 8 abelhas, produz 20 gramas. Se eu diminuo a quantidade de abelhas, também vai diminuir a quantidade de gramas de mel produzido. Então, diretamente proporcional. Se 20 gramas eu produzo em 300 minutos, se eu aumento a quantidade de tempo, eu também vou aumentar a quantidade de gramas. Então, aqui aumenta, aqui aumenta. Então, é diretamente proporcional. Então, eu tenho aqui 300 minutos e 16 horas que eu transformei em tudo em minuto, né? Você tem que transformar, tem que ser tudo o mesmo tempo, né? Se eu tenho horas e minutos, eu tenho que colocar no mesmo calibre, né? Se eu tenho horas, transforma no menor valor de imediato. Tem que ser o mesmo tempo, porque fica difícil você fazer o comparativo de minutos com horas. Então, se é minuto, é minuto. Se é hora, é hora. Então, tem que ser a mesma medida de valor utilizada, a unidade de valor utilizada. Então, se eu tenho aqui 300, 16 horas equivale a 960 minutos. Perceberam bem? O que é que eu faço, gente, para facilitar minha conta? Eu poderia fazer 8 vezes 300 daria 2.400 e 4 vezes 960. Mas eu sei que na divisão, se eu corto um zero aqui, a mesma quantidade de zero que eu corto embaixo, eu corto um zero, eu corto em cima. Então facilita a minha operação. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui 20 sobre x, que é igual a 8 sobre 4, né? Que vai dar aqui, ó. Vamos fazer logo a operação para facilitar. Então eu tenho 20 vezes x. Esse aqui eu não mexo porque a variável ela permanece fixa. Só mexo aqui. Quanto é 8 vezes nada é nada? 8 vezes 3, 24. Ou 30 vezes 8 é quanto? 240. E quanto é 96 vezes 4? Olha, é fácil. Ó, 6 vezes 4 quanto é? Né, 24. 24 não sobe 2. 9 vezes 4, 36, com 2, 38. Então, eu tenho 20 sobre x é igual a 240 sobre 380.
Aí eu vou centralizar o 20x, a variável eu não mexo, eu centralizo. E aí prontamente, ó, eu vou adiantar aqui o meu processo, ó. Aqui não tem a variável, eu vou fazer aqui, ó, logo, ó, os extremos são iguais aos meios. 240 vezes x vai dar quanto? 240x, que é igual a quem? 384 vezes 20, né? Que quanto é 384 vezes nada, não é nada? E quanto é 384 vezes 20? Olha, se vocês quiserem fazer a operação, é 384 vezes 20. Na verdade, só vai ficar isso, ó. Nada vezes 4 é nada, 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 3 é 0. Então, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8, 16 a 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Esse zero aqui que eu vou acrescentar. Então, vai dar 7.680. X igual a 7.680 dividido por 240. Então, mais uma vez, eu tenho uma divisão. Quero facilitar minha operação, ó. Perceberam? Cortei o zero, cortei o zero. Facilitou minha operação? Então, ficou 768 dividido por 24. Eu faço prontamente a minha divisão. Que vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para 16, 4. A 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Para 7, nada. 48 dividido por 24 dá 32. Então, em uma colmeia, vamos aqui a questão. 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em 300 minutos. Quantas gramas serão produzidas por 4 abelhas durante 16 horas? Então, prontamente, x é igual a 32 gramas de mel. Essa prontamente é a resposta. Então aí nós resolvemos aí, ó, gente, uma regra de 3 composta. Perceberam como foi resolvido? Certo, regra de 3 composta. Agora, vamos aqui analisar, gente, uma questão aqui, ó. Vamos analisar prontamente como é que nós resolveríamos. Analise bem essa questão, olha. Em uma colmeia, 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em 300 minutos. Quantas gramas serão produzidas por 4 abelhas durante 16 horas? Vamos fazer essa mesma questão e observe um detalhe, olha. Abelhas, 8 abelhas produzem 20 gramas de mel em qual tempo? Em 300 minutos. Certo? Aí pergunta, quantas gramas serão produzidas por 4 abelhas? Quantas gramas? Eu não sei, eu vou representar por x em 16 horas. Pronto. Perceberam que na outra questão eu coloquei 300 minutos e peguei 16 horas e transformei em minutos, ou seja, eu utilizei a mesma unidade de medida. Você tem que utilizar a mesma unidade. Se está em minutos, eu transformei tudo em minutos. Mas será que eu poderia fazer diferente? Vamos aqui. A variável nós aprendemos que nós centralizamos, que é 20 sobre x,
E o restante eu faço o comparativo, né? 8 abelhas produzem 20 gramas de mel. Se eu reduzo a quantidade de abelhas, eu vou reduzir a quantidade de mel produzido. Não é isso? Se eu tenho 20 gramas de mel, ela consegue ser produzida em 20 minutos? Pronto. Se eu aumento o tempo, no lugar de 300 minutos, se 20 gramas de mel consegue ser produzida em 300 minutos, se eu aumento a quantidade, se eu aumento o tempo, no caso de, ao invés de 300 minutos eu vou para 16 horas, né? Se eu aumentei o tempo, automaticamente eu vou aumentar a minha produção. Então essa seta para baixo e essa para baixo significa que essas duas setas não coincidem, significa que é diretamente proporcional. Essa seta para cima e essa seta para cima também é diretamente proporcional. Então, quando isso ocorre, eu não vou mexer na hora de colocar meus valores aqui. Se aqui é diretamente proporcional, as duas setas estão na mesma posição, eu não mexo. Se fosse inversamente proporcional, eu ia inverter os valores. Então, aqui é 8 abelhas e 4 abelhas. Coloquei certinho. Só que vamos aqui analisar. 300 minutos, gente, equivale a quantas horas? 1 hora é 60 minutos. 2 horas é 120 minutos. 3 horas é 180 minutos. E 4 horas dá 240 minutos. E 5 horas equivale a quanto? Não é 300 minutos? Então eu poderia aqui representar, ao invés de pegar esses 16 horas e transformar em minutos, eu poderia transformar esses 300 minutos em horas, já que daria um valor inteiro. Se não desse o valor inteiro, seria mais prático pegar esse e colocar tudo em minuto, para facilitar. Mas como aqui está dando um valor inteiro, eu posso colocar 5 horas e posso colocar aqui também 16 horas. Percebeu? Ao invés de, na questão anterior, eu transformei 16 horas em minutos. Nessa questão aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou transformando aqui 300 minutos em 5 horas. Então, o que é que eu faço aqui? Prontamente, ó. Eu vou vir para cá, 20 sobre x, e faço 8 vezes 5, 40. E 16 vezes 4, 64, né? 16 mais 4, 16 vezes 2, né? 32, 32 vezes 32, 64. Então, 16 vezes 4, 64. Pronto, é que eu faço quem? 40x, que é igual a quem? 20 vezes 64. Vamos aqui, 40x, e faço 20 vezes 64. Ó, 4 vezes nada é nada, 4 vezes 2 é 8. 6 vezes nada é nada, 6 vezes 2, 12. Dá 1280. Como eu poderia fazer 64 vezes 20? 0 vezes 4 é 4, é nada. 0 vezes 6 é 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 2. Tanto faz, ó. Vai dar o mesmo valor. Então vai 1280. X é quem? 1280 dividido por 40. Ó. E aqui eu divido 128 dividido por 4. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12 para 12 nada. 8 por 4 dá 2. X é igual a 32 gramas. Perceberam? Então, como eu encontrei o minutos, onde deu horas, não deu uma hora quebrada, né? Deu a hora inteira. Nós tivemos as 5 horas e eu tenho 16 horas. Está em um valor inteiro. 16 horas não tem horas, minutos. Então a unidade facilitou. Então eu peguei 16 horas e transformei em minutos. Depois eu peguei 300 minutos e transformei em horas.
e mantive minhas 16 horas e resolvi a questão. Então nós observamos aí que quando vai dar um valor inteiro, nós também poderemos, ao invés de inverter questão, no caso horas, transformar em minutos, eu posso pegar em minutos e transformar em horas. E vai dar um valor inteiro e não vai atrapalhar a minha operação, né? Tanto faz um como o outro, não houve dificuldade. Então, se desse valor horas com minutos, seria mais prático vocês transformarem tudo em minuto. Transformar tudo em minutos. Mas aí, como deu um valor inteiro, eu mostrei a vocês que eu posso tanto resolver de uma maneira como resolver da outra maneira. Então fica a critério de vocês. Tá bom, gente? Perceberam aí a questão? Desculpe que o nosso quadro aí é pequeno, né? Então nós resolvemos aí em 2 etapas. Aí nós temos uma regra de 3 composta. Certo? Isso é importante, um assunto de 8ª série, 9º ano. Normalmente 8ª série, né? 8º ano, como chama agora. Então, nós podemos aí observar como resolver essa questão. Às vezes é uma questão boba que cai até em um concurso, né? E aí na hora do desespero, do pânico, do nervosismo, termina errando uma questão dessa. E nós observamos como é fácil, né? Então o resultado é 32 gramas, né? 20 gramas, 32 gramas. 32, nós temos aí 32 gramas, né? 32 gramas. Nós temos o costume de falar 32 gramas, né? O número é 1, 2, 3, 30, 31, 32. Então nós temos aí 32 gramas. É a expressão correta, é a pronúncia correta no português. O resultado é 32 gramas. Certo, gente? Às vezes é um vício de linguagem, nós falamos 32 gramas. Mas não existe a palavra 32. 32 gramas, né? É igual 600 gramas, não é 600 gramas, né? Aí vem o português para nos corrigir e nos orientar. Às vezes nós erramos na pronúncia, né? Tem que estar sempre retornando lá o português para que haja correção. Então nós temos aí o resultado 32 gramas. Tá bom, gente? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Então eu resolvi de 2 maneiras. Aí vocês analisam cuidadosamente e revê aí a questão. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aí seu like, exponha a sua dúvida, diga o que teve dificuldade de entender, e assim por diante. Um bom dia.